As influências de Sartre. Apoiado no marxismo, com pontos em comum com a filosofia de Nietzsche e com o ateísmo, Sartre compõe a sua vertente existencialista e reitera sua máxima, de que a liberdade não é uma opção, segundo Luiz Paulo Rouanet, que é doutor em filosofia pela FFLCH da USP, autor de House e o Enigma da Justiça, e Paz, e Justiça e Tolerância no Mundo Contemporâneo. É tradutor, professor adjunto da Universidade Federal de SJ, não sei onde é SJ, e pesquisador, colaborador da Unicamp, autor do blog www.algumafilosofia.wordpress.com. Pode-se dizer que a origem das filosofias da existência remonta pelo menos a Soren Kierkegaard, que veio entre 1813 e 1855. Mais recentemente, porém, ela encontra sua fonte na fenomenologia de Russell, que veio de 1859 a 1938, e de Heidegger, que veio de 1889 a 1976, tendo tido sua expressão mais famosa no existencialismo dos filósofos franceses, em especial Jean-Paul Sartre, que veio de 1905 a 1980, e Merleau-Ponty, que veio de 1908 a 1961. Não se poderia deixar de mencionar como representantes dessa corrente pensadores católicos como Karl Jaspers, que viveu de 1883 a 1969, e o Gabriel Marcel, que viveu de 1889 a 1973. Segundo Christian Deschamps, na sua obra Os Existencialismos, em François Châtelet, História da Filosofia, de 4 volumes. O ponto de estudo deste texto é o existencialismo de Sartre, destacando as coincidências e diferenças desses pensadores existencialistas e a aproximação de Sartre com as filosofias de Descartes, Kant, Nietzsche e sua oposição a alguns pontos da filosofia de Pascal. Então, marxismo e existencialismo. O termo marxismo e existencialismo é de 1960 e constitui uma espécie de resposta ao texto do filósofo húngaro, o George Lukács, que veio de 1885 a 1971, Existencialismo e Marxismo. Nele, Lukács acusa os intelectuais burgueses de abandonar o idealismo sem abrir mão de seus resultados e fundamentos, por meio de uma terceira via, segundo a crítica da razão dialética do Sartre. Em seu texto, pelo contrário, o Sartre mostrará que o existencialismo em sua vertente não é incompatível com o marxismo, embora não se identifique com ele. Mas o texto de Sartre não se limita a essa resposta, por isso devemos examiná-lo desde o início. Em primeiro lugar, o Sartre defende contra certas correntes, que a filosofia não é imune à sua época, tanto influenciando quanto sendo influenciada por ela. Além disso, toda a filosofia é, por definição, prática, isto é, está envolvida com a sociedade, com os homens de sua época e de épocas posteriores. Nas palavras de Sartre, toda a filosofia é prática, mesmo aquela que parece ser a mais contemplativa. O método é uma arma social e política. Além disso, cada filosofia domina uma época. Assim, as filosofias de Descartes, Kant e Hegel, cada uma a seu tempo, dominaram o ambiente intelectual, social e político de sua época. Essas três filosofias se tornam, cada uma à sua vez, o humus de todo o pensamento particular e horizonte de toda a cultura, e são insuperáveis enquanto o momento histórico do qual sua expressão não for superado. Essa afirmação terá importância posteriormente ao se tratar de Marx, como veremos. Aos grandes autores de sistemas seguem-se outros encarregados de difundi-los. Trata-se da bem conhecida distinção entre os prógonos e os epígonos. Na terminologia de Sartre, os segundos, entre os quais se incluem os existencialistas, são ideólogos. Esses homens relativos propõem nomeá-los ideólogos, e já que devo falar do existencialismo, compreender-se-á que eu o tome por uma ideologia. É um sistema parasitário que vive à margem do saber, que a ele se opôs de início e ao qual procura agora se integrar. Inicialmente, Sartre se refere a Kierkegaard como um dos iniciadores do existencialismo, mas tomando sua base e seu contraponto na filosofia de Hegel. Hegel, nesse caso, é a filosofia dominante, o grande sistema, e cuja sombra, de certa maneira, surge o existencialismo de Kierkegaard. Embora o sujeito kierkegaardiano possa ser assimilado na filosofia de Hegel à consciência infeliz, Kierkegaard rejeita essa classificação, pois justamente questiona as bases do racionalismo objetivista de Hegel. O homem existente não pode ser assimilado por um sistema de ideias. Independentemente do que se possa dizer e pensar sobre o sofrimento, ele escapa ao saber, na medida em que é sofrido em si mesmo, para si, e que o saber não é capaz de transformar. No caso de Kierkegaard, essa subjetividade acaba se resolvendo, por assim dizer, na transcendência, na fé, na religião, consequência que Sartre, por sua vez, irá negar para a sua própria filosofia. Em todo caso, para Kierkegaard, a vida subjetiva, na medida mesma em que é vivida, não pode jamais constituir objeto de saber.
ela escapa por princípio ao conhecimento e à relação do crente com a transcendência. Não pode ser concebida sob a forma de superação. Essa interioridade que pretende se afirmar contra toda a filosofia em sua estreiteza e sua infinita profundeza, essa subjetividade encontra além da linguagem como aventura pessoal de cada um diante dos outros e de Deus. Eis o que Kierkegaard chamou de existência. Mas, mesmo com esse retorno à transcendência do qual Hegel tão pouco está isento, como mostra a filosofia da religião em sua última fase, Kierkegaard assinala contra Hegel a especificidade do vivido, a irredutibilidade do sujeito a categorias meramente intelectuais. Kierkegaard foi talvez o primeiro a marcar contra Hegel e, graças a ele, a incomensurabilidade entre o real e o saber. Esta ruptura, como mostra Sartre, pode estar na origem da derrota do idealismo absoluto. Trata-se de uma fenda, de um ponto cego no sistema que conduzirá ao longo da segunda metade do século XIX e início do século XX ao fim da filosofia sistemática enquanto tal. Nesse sentido, Kierkegaard pode ser inscrito ao lado de Marx, Freud e Nietzsche entre os mestres da suspeita, embora não pudesse dar ainda esse passo, o que levaria ao desespero e, em última instância, à crença. De qualquer modo, Kierkegaard mostra que não são as ideias que mudam os homens. Não basta conhecer a causa de uma paixão para suprimi-la, é preciso vivê-la, ela contrapor outras paixões, combatê-la com tenacidade, em suma, trabalhar-se. Em 1945, Sartre proferiu uma palestra no Club Maintenat, em Paris, que teria se transformado na obra O Existencialismo e o Humanismo. Nessa ocasião, ele reflete sobre a sua própria posição existencialista e também discute sobre a existência de Deus. Em seus textos sobre o existencialismo e o marxismo, Georges Lukács acusava os intelectuais burgueses de abandonar o idealismo sem abrir mão de seus resultados e fundamentos, sendo ambos incompatíveis e contraditórios. Para Sartre, a filosofia é atemporal, sendo influenciada pelo passado e influenciada pelo futuro. Ela é prática e estaria envolvida com a sociedade e com os homens de todas as épocas e gerações. Esse é um trecho desse artigo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.